Bora lá. Reclamar de eti não faz sentido. Você tá assistindo um anime eti, ele tem eti nele. O que você esperava? De tempos em tempos, sempre volta uma discussão na comunidade que eu Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. particularmente acho chata, sem sentido e totalmente desnecessária, que é o famoso ai, et é desnecessário ou de forma mais genérica, Se ela precisa tirar as roupas para ela poder respirar. Faz sentido. Sim, Kojima. pessoas reclamando de teta balançando em desenho. Et, ele Desenho. sempre existiu em anime, e isso não é novidade nenhuma. Mas mesmo assim, ainda tem gente que assiste anime e reclama disso como se fosse um problema recém-inventado. E nos últimos Como se anos, essa porra não fosse da cultura japonesa. Eu sei, cultura estranha. Mas não é vocês que dizem que cada cultura deve ser respeitada, que não sei o quê? E nenhuma cultura é melhor que as outras? Aliás, realmente, isso faz parte da cultura. Assista meu vídeo de Dojin. Isso realmente faz parte da cultura. O... A arte e o erótico. Realmente faz parte da cultura. Que? Pergunta imbecil. Eti é absolutamente necessário. Cara, existe. Cara, qual que foi o termo que o Frost usou no bagulho lá, mano, que ele falou comigo? Eti tem função estética. Eu acho que foi isso que ele falou. Eti tem função estética. A função é o quê? Primeiro, algo bonito. Segundo, algo excitante. Algo ser bonito não necessariamente se torna excitante. Porém, algo erótico pode se tornar excitante sem ser bonito. Que vira vulgar. E o vulgar pode se. E vulgar se torna feio. Bora revisar os conceitos aí, rapaziada. Bora revisar os conceitos. Primeiro, seja bacana. Segundo, gostosas. É disso que eu estou falando, cara. O que eu quero é entretenimento. E se tiver alguma a mais lá, vai ser interessante também. Tem isso, ou seja, são racistas contra essa cultura erótica. É que assim, eu não considero essas pessoas gente normal. Então eu desconsidero as opiniões dela. Ou seja, eu não atrapalho na vida delas, então foda. inclusive, virou moda reclamar de et e tratar No anime eti. Tá escrito eti lá, mano. Pra você não assistir. É tão difícil assim, porra. isso como se fosse um crime ou o Eu já maior falei isso na minha live de Just Chat, absurdo mano. já criado, com gente quase chorando por causa disso. E antes que alguém entenda errado, não tem problema nenhum em você não gostar de et. É um tipo de conteúdo que pode ser sensível ou desconfortável para muita gente. E isso Uhum. é algo completamente normal. Todo Tá mundo bom, tem o que foda-se, gosta, só não todo assiste. mundo tem coisas que não gosta de ver. E isso não tem problema nenhum. O problema de verdade, ele começa quando a pessoa não gosta e resolve encher o saco, bancando moralista e querendo banir esse tipo de conteúdo da internet, ou Eles da são bem indústria até inteira. excessivamente Sendo gostosos. que isso é um problema que se resolveria muito facilmente com uma coisa simples, que é não Se você tirar o telefone. Se você tirar. Sair da internet, se você largar o telefone, esse problema ainda existe? assistir. Et, ele é feito para um público específico. Se tem et numa obra, é porque ele foi pensado para esse público. Nada na indústria ela é colocada por acaso. Existem elementos feitos justamente para chamar atenção e agradar a um nicho específico. E é aí que começa a não fazer sentido reclamar de et. Se não foi feito para você, por que exigir que a obra mude para te agradar? Não é É muito mais idiota. simples só não assistir e ir atrás de outro anime? Até porque, sendo bem sincero, Tá existem vendo muitas Bleach? obras excelentes e que não possuem nenhum tipo de sexualização. Reclamar de et é basicamente a mesma coisa que você ser vegano, entrar em uma churrascaria e reclamar que lá tem carne. Não foi feito para te Porra, agradar, mas você resolveu entrar mesmo assim. tem que ser E antes de vegano. continuar o vídeo, eu queria deixar algumas coisas bem claras. Porque no meu último vídeo teve gente genuinamente se esforçando muito para não entender os pontos. Primeiro, Primeiro que essas pessoas é resbait. Eu prefiro acreditar que é resbait do que acreditar que elas são genuinamente idiotas. Mesmo eu sabendo que elas são idiotas. eu não estou defendendo et e nem sexualização. O ponto do Cara, por que você tem que dar essas explicações? Mostra seus pontos, vai embora e não elabore mais. Pronto, acabou. Quando você explica demais, você. Quanto mais explica, mais complica. Não existe complicação. As coisas são bem simples. A maioria das coisas são bem simples. Pra falar a verdade. Não existe o porquê da palhaçada.
Ficar se explicando. do vídeo é criticar comportamento moralista e problematização exagerada. Segundo, você não está errado em não gostar de ética. Gosto é gosto e isso não se discute. E não tem nada de errado em você não gostar de algo que não foi feito para você. E terceiro, esse vídeo ele é sobre comportamento e não gosto pessoal. Eu não vou criticar preferência e nem tentar obrigar ninguém a gostar de ética. Cada um vê o que gosta. E agora que isso ficou bem claro, bora pro vídeo. Mas afinal, o que é ética? Ecchi, para quem não sabe, é um termo utilizado para se referir a conteúdo sensual em mangás e animes, sem ser conteúdo pornográfico explícito. Em resumo, teta balançando, roupa decotada, saia levantando ao vento, situações constrangedoras tipo tropeço, queda e saída de banho, ou simplesmente piadas Eu de devendo com unhas e carnes. sentido. Ok. O foco do ecchi é provocar e estimular, mas sem apelar para sexo explícito, igual nos hentais. A palavra ecchi vem da letra H, aichi, que por sua vez vem do hentai, que significa pervertido em japonês. Com o tempo, hentai passou a se referir diretamente a conteúdo pornográfico, enquanto o ecchi ele ficou mais associado a algo leve e sugestivo. Uma curiosidade, no Japão a palavra ecchi também pode ser usada para se referir a algo malicioso ou indecente, sem necessariamente ser algo sexual. Um exemplo disso é a Fern, de Sosono Frieren, usando essa palavra para se referir ao Stark em uma cena do anime. Ecchi. Ecchi não é um gênero em si, mas normalmente vem acompanhado de outros gêneros, Certo. como ação, romance ou comédia. Por exemplo, High A School Ferch tava sendo chatinha nessa hora. DxD é ação com ecchi, Toloviru ele é um romance com ecchi, e Shogeki no Soma que é um anime de culinária, mas com ecchi pra caramba. Papo da Mais et do que culinária. Mais culinária do que et. Melhor, é mais explicação do que et. comer um É. prato de arroz com feijão e ficar pelada na tela. No geral, É o ecchi ele serve como um alívio cômico e também como forma de aumentar as vendas, mirando principalmente no público jovem. Ou seja, se uma obra tem ecchi, é porque ela foi feita para atrair esse público. Por isso, muito shounen Ok. hoje em dia tem ecchi. E quando se fala de ecchi em shounen, não dá para deixar de Quer mencionar dizer, tecnicamente todo shonen teve et. Cara, se você acha que esse bagulho de et é coisa nova, você é idiota. Dragon Ball. Clássico, pelo menos, teve isso. Ama Meio, teve isso. Aquele outro anime lá da Takahashi teve isso. Yusei Hatsura teve isso. Ovas, vários ovas que eu não sei dizer os nomes aqui, tem isso. Opa, boa noite, Octoplay. É Play? Play. Cara, isso aqui não é coisa nova, rapaziada. Vocês são retardados. o homem que Naruto. Aquele justo sexy dele lá. Pode se considerar it. Cara, isso aí sempre existiu. Tá na cultura, cacete. Deixa de ser idiota. Dragon Ball Z tem it. Tem? Não, mas eu só me lembro de um episódio que teve esse bagulho aí, que foi o episódio lá com a irmã da Bulma. É a irmã da Bulma, né? Acho que é. popularizou Vai isso, visitar o o grande Mestre Kami lá. Go Nagai, Eu lembro disso. vulgo autor de Devilman. Nos anos 70 não existia Sim, ele ecchi fazendo nas um Cut Honey. revistas shonen, principalmente por ser visto como algo imoral, arriscado e perigoso para vendas. Apesar de não existir nenhuma lei no Japão naquela época que proibisse esse tipo de conteúdo, as editoras idiota. simplesmente tinham medo de arriscar. E na época até existia conteúdo erótico, mas ele era direcionado diretamente ao público adulto. Go Nagai, ele foi o cara que viu a oportunidade e decidiu arriscar. E após isso, as editoras perceberam que realmente dava lucro, já que jovens vale a na pena. verdade sentiam interesse nesse tipo Ele de veio daquela conteúdo. cena E a do partir dia. Sim, é Pokémon também. A Lorelai. A daí, Lorelai, a né? indústria ela começou a abraçar o ecchi. Hoje em dia não existe tanto ecchi quanto tinha Meu antigamente, Deus, mas eu não ainda consigo lembrar mais dessa cena de outro jeito. assim, ele continua muito presente na indústria. Ter ecchi em uma obra ajuda a reduzir riscos, já que produzir um anime é caro pra porra. Envolve Sim. muita animação, marketing, licenciamento e Ah tá, Oxe, ele tá colocando. É um bagulho na televisão do maluco que tá. Ele tá assistindo algum bagulho aqui e deixa de fundo? tudo mais. O ecchi, ele ajuda a atrair um público específico e aumenta a divulgação da obra. Ah tá, Sem é o jogo, porra, que ele tá usando de fundo. contar as vendas de Blu-ray, já que é comum, em muitos animes lançados em versão censurada na TV, terem versões sem censura vendidas Assista o meu vídeo de Doujin e você nunca assistiu anime de verdade. Acho que eu vou começar a colocar nos cortes aqui vídeos relacionados. Vídeos relacionados na descrição aqui, ó. Ah, esse vídeo fala sobre tal assunto. Veja aqui que eu fiz um vídeo sobre esse tal assunto também, que tem relação. Pode ser um complemento.
Pode ser interessante também. vendidos no Blu-ray. Além disso, o Etsy, ele movimenta um mercado enorme de figures, dakimakuras, Sim. vulgo travesseiro de anime, posters e artbooks, e até alguns jogos mobile. Muitas vezes o Etsy, ele traz segurança e garante é lucro em certas necessário. produções. E com tudo isso, eu Literalmente, volto é. a afirmar. Tem uma cena na piscina do Ash que os outros garotos que a mão de uma está no lugar suspeito. Ixi. Etsy, ele não existe por acaso. Se tem Etsy, é porque foi colocado para atrair um público específico e agradar alguém. Se você não gosta, é porque ele não foi feito para te agradar. E tudo bem, faz parte. E aí surge a pergunta novamente. Vale a pena cobrar para que algo que não foi feito para você mude só para te agradar? Ou compensa mais você ir atrás de algo que realmente foi feito para você? E antes que venha alguém falar alguma coisa, na maioria das vezes fica muito claro quando o anime ele tem Etsy. Muitas obras, elas têm tag avisando e dá pra perceber só pela sinopse. E quase sempre existe uma classificação indicativa alertando sobre conteúdo sexual na obra. Essa desculpa de não sabia não cola mais. Normalmente Não essa existe, galera não já tem como entra se alegar a sabendo ignorância. o que tem e decide ignorar os avisos. É difícil E depois alegar vai a reclamar. ignorância hoje em E um dia. ponto que eu gostaria de comentar Quando é a os bagulho hipocrisia tão seletiva de lixado. certas pessoas, principalmente por parte do público feminino, que vive reclamando de Etsy com o argumento de que objetifica as mulheres ou que é algo errado, mas que Mas muitas quando vezes vocês consome fazem do seu tranquilamente jeito, Etsy pode, de né? personagens masculinos, ou seja, o problema nunca foi o Etsy em si, mas sim um moralismo barato, uma hipocrisia e uma grande insegurança. Tem também os falsos moralistas, que é aquele pessoal que tenta cagar virtude em cima de desenho, mas que na prática nem liga de verdade pra isso, só querem Pra encher o pagar de saco. puritanos na internet. E curiosamente, quando existe Ghost Etsy em Rock, alguma eu não vi. Ah, sim, já teve um bagulho assim. No mangá tem Eti. Tem Eti assim da Bot, que ela é peituda no mangá mesmo. Mas a diretora do anime cortou esses bagulho aí, por causa que ela meteu do louco de. Ah, que não sei o que. É diretora? Produtora? Não sei. Alguém lá da staff. Não, eu quero também que meus filhos vejam esses. Não mudou muita coisa na história, mas cortaram esse bagulho aí. Aí quando ela foi lá e falou isso no público, sou ofensivo, por causa que tava desmerecendo a autora. Sim, é uma autora, tá? É uma autora. Por Rock eu não vi o anime, mas Cicero Uechi e a diretora do anime recentemente confirmou que entrou mesmo. É isso aí, ó. Termino de ler o comentário, mas é isso aí mesmo. obra que eles gostam, eles passam pano sem problema nenhum. E ainda Cara, inventam sinceramente pra mim não mudou nada. Até porque eu vi o anime primeiro, depois fui ver um pouquinho do mangá. desculpa filosófica pra justificar aquilo. Outra Eu até coisa que eu fiz vejo notícia lá na taverna sobre isso. bastante na internet é quando algum esquerdomacho reclama de Etsy e parte do público começa a atacar o cara chamando de gay ou viado. E isso foi algo que eu nunca concordei, já que nem todo mundo que gosta de Etsy é moralista. Eu mesmo conheço muitas pessoas que simplesmente só não curtem. Eu tenho alguns amigos que são evangélicos e mais religiosos que não gostam Cara, desse você não tipo de precisa ficar conteúdo explicando e isso outros aí. que são mais reservados. E isso é normal. Esse tipo de conteúdo sensível não é pra todo mundo e tem gente que não gosta. Por isso eu nunca fui a favor desse tipo de pessoa que vive usando isso de argumento pra criticar a pessoa. E é por isso que eu não gosto muito desse tipo de argumento. O problema é que quando eu fui observar melhor essa galera que reclama, eu percebi um certo padrão. Metade era puro moralismo barato e a outra simplesmente tinha uma preferência sexual diferente. Vulgo Era exatamente isso mesmo. Fogo daqui. e não gostava de Etsy com mulheres, mas consumia Etsy com protagonista masculino. E esses casos de hipocrisia seletiva só reforçam uma coisa, que o problema, ele realmente É os nunca turistas. foi o Etsy. O problema gatekeeping é a solução, pessoal. Vocês não estão entendendo ainda. Vocês não entenderam isso. O gatekeeping é a solução. é que não agrada a pessoa e por causa disso ela quer proibir. E tem uma coisa muito importante Cara, eu que comprei a precisa porra do jogo e não jogo ele. Tem o ficar bem Stellar claro. Blade aqui ainda. Consumir uma obra não define caráter. O que eu mais vejo é esse pessoal moralista criticando quem gosta de Etsy ou simplesmente quem não concorda com essa ideia de sair proibindo tudo, tratando todo mundo como se fosse um bando de doente. Muitas vezes essa galera tenta imputar crimes reais em obras fictícias, o que é bizarro. doente. A pessoa ela se sente o Superman da moralidade, como se sair por aí dizendo que algo que ela não gosta é do mal fosse mudar o mundo. Spoiler, não muda porra nenhuma. Ficção, ela não é realidade. E a partir do momento que você dá mais importância ao fictício do que ao real, você acaba tirando peso de problemas que realmente importam. Eu vejo muita gente reclamando de sexualização de personagens de anime e fazendo escândalos na internet, enquanto ao mesmo tempo defende cantora funk que posta clipe quase nua, com sexualização explícita, marketing pesado e tudo mais. E vai entender essa Crianças galera. também. No fim das contas, isso só reforça o ponto do vídeo. Não é sobre proteger ninguém, não é sobre ética ou moral. É só gosto pessoal, misturado com hipocrisia e moralismo seletivo.
Uma consequência dessa problematização desnecessária é quando a discussão ela começa a virar censura. Tem muita gente que disfarça censura como crítica. Você tem todo o direito de criticar algo que assistiu. Isso é o básico da liberdade de expressão. Agora, Cara, exigir que algo seja censura já começa. Já tá errado já. Ele censurar qualquer coisa. Qualquer coisa. É tudo sério, falando coisa mesmo. E tem que definir bem o que seria crime também. censurado ou Mas que banido hoje em dia só tá porque você foda. não gosta, já é algo bem Deixa eu zoado e interpretar essa chega a lei de beirar um o jeito ridículo. que é pra Inclusive, tem fuder muitas essa pessoas pessoa. que não entendem nada É. de anime e tentam tratar Eti como se fosse um erro narrativo, sem ser. Sua régua moral não é uma regra universal. Muitas pessoas têm um ego extremamente alto e acham que suas E próprias autoestima muito opiniões baixa. são verdades absolutas. O fato de você se sentir desconfortável com algo ou simplesmente não gostar daquilo não torna isso automaticamente ruim. Muito menos justifica eliminar esse tipo de conteúdo. O mundo não gira em torno da sua moral. E o seu desconforto não é regra moral pro resto das pessoas. Cara, sabe que é um bagulho que me fica puto, mano? As pessoas estão muito frescas hoje em dia que estão assim. Não consegue mais ficar no desconforto. Eu vejo isso muito em japonês, assim. Quando vai. É, assim. Todo desconforto é uma grande coisa, por causa que não acontece todo dia. Mas, tipo, não dá, mano. Não dá. Discurso de proteger o fictício usando desculpa de que é errado ou que vai influenciar negativamente é extremamente paia e abre um precedente perigoso. Hoje, eles querem acabar com eti em obras fictícias. Amanhã vai ser Amanhã, o seu querem GTA. acabar com a violência, depois com terror, romance, política e no fim de tudo, vão acabar com tudo que não agrade eles. Não gostar de algo não te dá o direito de proibir o mundo inteiro de consumir isso. Principalmente quando se trata de obra fictícia e não de coisa real. E depois de tudo isso, eu reforço mais uma vez meu ponto. Não faz sentido reclamar de algo que claramente não foi feito pra você. Se você não gosta, é simples. É só não Não assistir. consuma. E é pra isso que existe classificação indicativa, tags Simples. e sinopse. Dá pra saber tranquilamente se uma Simples, não obra consuma. tem Vídeo algo muito- que te vídeo agrade ou muito da não. hora e E no fim das informativo, legal. contas, é isso. Cara, é um vídeo simples. Bem simples. É bem simples. É bem simples. É bem simples. É bem simples. Não consuma. Não consuma. Pronto. É muito simples. Consuma. Geniality. Jin! Fatos. Muito bom. Você tem coisa que tá cansando muito atualmente esses turistas de anime que não entende nada de cultura e vem encher o saco por causa disso e beira o ridículo. Eu achei engraçado aqui o Brasil. Eu vi o problema. Porque cresci vendo o DB e principalmente as cenas da Boom, que achava engraçado e vários outros. Poderia citar vários. Ficando na obra assim. Vamos falar. Gatekeeping é a solução. Gatekeeping é a solução. Gatekeeping é a solução, porra. É básico.